Não, precisava melhorar mais. O motorista tinha que ter consciência melhor, mais consciência e parar, ter mais atenção na faixa. Porque assim, aí vai que acontece um atropelamento aí. Tem que respeitar, né? Pra mim, respeitam. Pelo menos quando eu peço, aqui em Brasília, ainda bem, né? Todo mundo respeita a faixa de pedestre. Dados do Departamento Nacional de Trânsito revelaram que em 1995 o Distrito Federal tinha o trânsito que mais matava no país por excesso de velocidade. Por esse fator, o Brasil tinha uma média de 23 mortes por cada 100 mil habitantes. Já no Distrito Federal, essa média subia para 42 mortes. A capital federal figurava entre um dos trânsitos mais violentos do mundo. Desde o primeiro momento, ainda na campanha, que eu falei que começaríamos um programa para reduzir a morte no trânsito. Brasília era o grande escândalo brasileiro em termos de mortalidade no trânsito, morbidade no trânsito. Imagine vocês, numa via de 60 km, alguém andando a 120, 130, 140. Uma coisa absurda. Mas eu comecei a receber reivindicações de pessoas dizendo que não conseguiam dormir tranquilas com os filhos dirigindo nas ruas do Distrito Federal. E aí decidimos fazer uma campanha vigorosa, que consistia em quê? Educar e reprimir. Reprimir com multas muito fortes, espalhamos esses tais de pardais, recebendo crítica muito grande na Câmara Legislativa, fizeram tudo para inviabilizar o projeto. Então, repressão forte para quem não respeitasse as leis. E, ao mesmo tempo, uma campanha grande de educação nas escolas, na televisão. A paz no trânsito, né, não teria dado certo se não fosse o Correio Brasiliense e a Rede Globo, que fizeram uma grande campanha no Distrito Federal para conseguirmos que a população respeitasse o trânsito. Eu lembro que a minha participação pessoal nisso, eu dirigi durante 40 dias na Califórnia, nunca levei um susto, nunca tive uma tensão no trânsito. Quando voltei para Brasília, da minha casa do Lago Norte até a Globo, 17 quilômetros, eu levei uns 10 sustos. Cheguei aqui tremendo, suando, com as mãos suadas, com taquicardia. E disse, pô, mas que diabo? 400 mil carros provocam tanto susto. Eu estava dirigindo entre 30 milhões de carros e nunca tive uma situação de perigo. Tem alguma coisa errada aqui em Brasília. Aí uma Kombi escolar bateu a 40 por hora, tinha um menino sentado no banco dianteiro, o menino caiu, estava sem cinto, bateu com a cabeça no chão e morreu. Eu acho que chamava André o menino. Eu fui para lá e disse, olha, hoje o André podia estar na escola, mas está no cemitério, numa cova. Né? A diferença entre a escola e o cemitério foi isso aqui. E peguei um cinto de segurança e afivelei o cinto na frente da câmera. Choveu o telefonema, né? E a partir dali eu comecei a falar no assunto. Na edição de domingo, em 18 de agosto de 1996, o Correio Brasiliense inicia uma série de 4 reportagens sobre o trânsito. A jornalista Ana Júlia Pinheiro faz uma radiografia da violência do trânsito no Distrito Federal. Sem respostas, o jornal decide publicar seu editorial na capa. E esse editorial, no dia seguinte, no dia que foi publicado, o Correio foi invadido pelo governo, pelos empresários, pelos sindicalistas. Eles perceberam o golpe. Quer dizer assim, vocês não estão nem aí, vocês só são capazes de se mobilizar para suas mediocridades, para seus interesses cartoriais. Aí o que aconteceu? Eles invadiram o jornal, foram atrás do SMAI, atrás do Noblar. Não, a gente quer participar, como é que é? Aí formou-se um grupo de trabalho. O grupo de trabalho era multifacetado. Você tinha representante de todos os sindicatos, de servidores públicos e de profissionais da iniciativa privada. Você tinha todas as lideranças empresariais de Brasília numa mesa. Você tinha toda a representação do governo local numa mesa. Eu levei um susto quando ele me chamou para uma reunião. Era a reunião com o diretor do Detran e o secretário de Segurança, para dizer, olha, conversem aí e resolvam. Né?
Então, tive essa mínima participação aí, mas a gente ficou aqui na Globo fazendo campanha, o Correio Brasiliense entrou nisso também, promoveu a passeata pela paz, no Eixão, foram autoridades. Eu lembro que eu caminhei junto com o Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, estava lá com a camisa do Paz no Trânsito, e nós adquirimos o orgulho de sermos civilizados. Eu lembro que um dia eu estava em Berna, na Suíça, com os meus filhos, e vi a casa do Einstein do outro lado da rua, e ficamos todos olhando para a casa do Einstein. Quando percebemos, nós havíamos parado o trânsito em Berna, porque as pessoas imaginavam que nós queríamos atravessar e pararam o trânsito. Aí eu disse, puxa vida, isso é muito civilizado. Pois depois eu via isso aqui em Brasília, igualzinho, igual à Suíça. Educação não é coisa de escola. Educação é coisa de rua também. Comportamento, né? Eu sempre falei muito na educação do comportamento. O trânsito é uma questão de educação. A multa é apenas uma questão de fiscalizar para que a educação venha. Do mesmo jeito que a gente dá nota aos alunos para que eles estudem, a gente dá multa aos que não cumprem as regras de trânsito. Luiz Miura, diretor do Detran, o Coronel Azevedo, acho que ainda como major no batalhão de trânsito, foram duas grandes figuras que puseram o trânsito na linha aqui em Brasília. Se deve a eles, ao governador Cristóvão, né, que era o chefe deles, essa mudança no trânsito aqui em Brasília. No que diz respeito à faixa de pedestre, foi preciso vender a ideia. Por quê? Porque havia, tanto no governo quanto na mídia, um receio muito grande de que não desse certo a campanha e que pudesse haver muitas pessoas atropeladas, muitas mortes. Então teve que haver todo um trabalho de convencimento. Eu, por exemplo, percorri as editorias de todos os grandes jornais, rádios, televisões de Brasília, falando pessoalmente com os editores. Como se diz no jargão jornalístico, numa redação, se o editor não quiser, a criança não nasce. Como eu queria que aquela criança nascesse, o respeito à faixa de pedestre, eu fui conversar com cada editor e obtive deles o compromisso de apoio. O perfeito entrosamento entre a mídia, né, disponibilizando as informações de maneira muito transparente e muito clara, de forma muito correta, muito honesta, isso tudo contribuiu para, com certeza, né, para no final desses 4 anos, a gente chegar a essa redução de quase 50% no número de acidentes. Agora, o respeito à faixa de pedestre não nasceu no Brasil. Quer dizer, já fazia parte da lei, do antigo Código Nacional de Trânsito, mas ele não nasceu aqui junto com o projeto Paz no Trânsito. Tanto é que no decreto do governo, você não vai encontrar lá qualquer ação referente à faixa de pedestre. Por quê? Porque enquanto estava se desenrolando aqui a Paz no Trânsito em 95, via decreto do governo, eu estava na Espanha. E foi lá na Espanha que eu tive a ideia de fazer valer a lei e respeitar a faixa de pedestre em Brasília. Por quê? Porque fiquei impressionado com o respeito dos espanhóis em relação aos seus pedestres. E aí pensei, bom, se os espanhóis são capazes de parar na faixa, de respeitar a faixa, os brasileiros que vêm aqui e dirigem conseguem parar na faixa, por que não conseguem parar no Brasil? Se quando pegam um carro aqui no exterior, param. Por que saem daqui falando maravilhas, que aqui é sensacional, né? Que no exterior aqui há o respeito, e quando chega no Brasil faz tudo o contrário? Então, se acontece aqui, é possível acontecer no Brasil. E a partir daí eu comecei a estudar o respeito à faixa de pedestre em vários lugares do mundo. Isso em 95. Mas só tive condições de implementar o respeito à faixa de pedestre em Brasília em 97. Portanto, nós já tínhamos 2 anos em que vínhamos avançando com a campanha Paz no Trânsito. E a condição sine qua non, a condição indispensável para que pudesse implementar o respeito à faixa de pedestre, na interface com a Paz no Trânsito, foi a redução da velocidade média urbana no Distrito Federal, que era muito alta. Com o apoio da imprensa, a campanha Paz no Trânsito ganha força no Distrito Federal. O governo instala redutores de velocidade, que são as barreiras eletrônicas e os pardais. Os pardais geram polêmica por não terem placas de aviso e por sua difícil visualização. A oposição acusava o governo de fazer indústria de multas, principalmente as multas registradas pelos radares eletrônicos, conhecido como pardais. A oposição decidiu parar aquilo, e o grande líder chamava-se Luiz Estevão.
foi o grande líder da campanha contra os pardais no Distrito Federal. A oposição que se fazia a pretexto de se combater a campanha, que na verdade era só uma disputa bastante suja de voto, ela não acontece ela não surtiu resultado, ela é cruel e ela deixou uma memória ruim desses políticos, acho. Alguns deles nem saíram do cenário político, me parece que por um bom tempo, né? Por razões outras até. Aí depois contra os pardais que não eram anunciados. Quando eu sempre disse, se a lei é para você respeitar, não precisa você dizer que tem pardal em algum lugar. Como atualmente tem muita gente que põe um radarzinho para saber onde é que tem e onde é que não tem pardal. Então você respeita a lei onde tem um fiscal, não respeita onde não tem, isso está errado. Lá nos Estados Unidos tem um aviso assim, esta rodovia monitorada por satélite ou por via aérea, né? Então a pessoa não sabe, será que estão me olhando? O policial fica escondido atrás da árvore. O motorista fica sempre com a sensação de que está sendo observado. Não é porque ele seja bonzinho, é porque ele sabe que está sendo observado, está sendo vigiado e pode ser punido a qualquer momento. Aqui no Brasil não. Mandaram aqui em Brasília botar uma placa avisando onde está o pardal. É como pôr uma placa avisando o assaltante, olha, aqui nessa esquina não tem policial, você pode assaltar. É uma maluquice, tupiniquim de país selvagem. Se um governo implementa o controle de velocidade, que é indispensável numa campanha de segurança de trânsito, ele vai ter que multar muito, vai ter que colocar pardal. E são medidas antipáticas, que nenhum governo quer atrair para si. O governo Cristóvão Buarque teve esse mérito. Ele não se preocupou com o ônus da campanha. Ele até assumiu o ônus, mas certos governos só querem bônus. Aí não é uma campanha que dê certo. Porque ninguém educa um filho só elogiando. Tem que reprimir também. Sinceramente, eu acho que a principal causa é a força dos motoristas. A força do dono do carro. Os governadores não querem enfrentá-los. São os donos do Brasil. O Brasil é o país do automóvel. Basta dizer até que nosso esporte maior, depois do futebol, é o automobilismo. Todo brasileiro quer ter um carro, todo brasileiro quer dirigir carro, todo brasileiro quer ter alta velocidade no carro. A campanha pela paz no trânsito parece até que é contra as fábricas de automóvel, parece até que é contra os donos do automóvel. Por isso, é tão difícil querer. Além disso, eu acho que tem um pouco de falta de respeito pela vida humana. O governante ele se preocupa do doente que chega no hospital, mas não daquele que está com saúde e por causa do relaxamento de um motorista, ele perde a saúde e até a vida. Eu creio que a gente vive uma ditadura do automóvel. A Paz no Trânsito conseguiu reduzir os gastos nos hospitais. Antes dela, a gente tinha pessoas no corredor, feridas, deitadas no corredor, sobretudo segunda-feira, fim de semana. Depois que a Paz no Trânsito entrou em vigor, sobravam leitos nos hospitais. Então, o que a gente gastou com a campanha economizou muito. Isso vale tudo. Então, no Brasil, a gente não consegue tratar junto. Você vê o problema do trânsito, não vincula com saúde, não vincula com as receitas federais e os gastos federais, os gastos públicos. Então, você trouxe um ponto importante. As pessoas não veem. Você usou a expressão invisível. Quem trabalha no trânsito vê como invisível a saúde. Quem trabalha na saúde vê como invisível o trânsito. É como se o médico só visse o doente depois que ele chega doente. A gente tem que passar a ver os problemas brasileiros na totalidade deles. E uns, ao serem resolvidos, resolvem outros. Para que pudesse implementar o respeito à faixa de pedestre, na interface com a Paz no Trânsito, foi a redução da velocidade média urbana no Distrito Federal, que era muito alta. Tinha determinadas vias aqui em Brasília que a velocidade média urbana era 80 km por hora. Ninguém obriga o motorista a andar a mais de 80 ou a mais de 60 ou a mais de 50. Né? Não existe indústria de multa. O motorista tem o poder de fazer falir a indústria de multa. Basta não cometer infração. É uma coisa que depende da vontade do motorista, não é da vontade de quem multa. Quando houve a campanha Paz no Trânsito
um dos quesitos era diminuir a velocidade média e que se colocou pardais, colocou barreiras eletrônicas, essa velocidade média baixou para entre 50 e 60 km por hora. Aí eu percebi que dava para entrar com respeito à faixa de pedestre. Além da ação presencial dos agentes de trânsito, que tem uma história, tem uma tradição no Distrito Federal, e da Polícia Militar, da fiscalização da Polícia Militar, a fiscalização eletrônica. A adoção, a implantação desse sistema de controle de velocidade veio liberar os agentes que atuavam debaixo de semáforos, atuavam em determinados pontos que poderia existir uma fiscalização fixa, né, perfeitamente eficiente, liberar com esse sistema de radares e lombadas, e barreiras eletrônicas. Os agentes foram liberados para outras ações que exigiam inteligência, ação, julgamento, né, e interferência no trânsito. A Polícia Militar do Distrito Federal, além de fiscalizar e orientar motoristas e pedestres, formou o grupo Teatro Rodovia, que se apresentava nas ruas e escolas conscientizando adultos e crianças. Por que a campanha Paz no Trânsito foi interessante? Porque ela saiu do lugar comum. Eu não vou mais dizer, João atropelou Maria às tantas horas, João disse que Maria passou na frente do carro. Não é isso. Maria tem nome, Maria tinha filhos, Maria tinha profissão, Maria tinha expectativas, as coisas para ela acabaram ali. Essa coisa do informar, o que seria o informar? Seria responder quem, onde, como, quando, não. Eu acho que a gente tem que extrapolar isso, a gente tem que surpreender as pessoas se a gente quiser continuar vivo. Um professor, Mauri Panitz, da PUC do Rio Grande do Sul, fez o cálculo, né, usando dados dos municípios, 5.565 municípios brasileiros, né, nas rodovias municipais, nas estaduais, nas federais, dá 80 mil mortos por ano. Isso dá 217 mortos por dia em média. Né? Então, é uma matança maior do que qualquer guerra. Né? As autoridades fingem que não é assim porque não querem assustar a população e porque sabem que não tem competência para resolver esse problema. E nós mesmos do jornalismo ficamos alheios a isso, parece que não percebemos e preferimos acreditar nas estatísticas das autoridades. A campanha Paz no Trânsito conseguiu reduzir as mortes em 45%. O respeito à faixa de pedestres ficou sendo a marca da campanha Paz no Trânsito. O trânsito da capital federal se tornou exemplo para todos os estados brasileiros. São Paulo, faixa de pedestre não existe. Não existe. Ela é apenas pintada ali, mas respeitar que é bom, ninguém respeita não. Ali é impossível. Quando eu saí do governo, uma pessoa me perguntou qual foi a sua grande obra. Muitos achavam Bolsa Escola, etc. Eu disse, a minha grande obra foi mudar a mentalidade do Distrito Federal em relação ao trânsito. E mudou. A mentalidade é outra, que é o mais difícil de se mudar a mentalidade. A campanha Paz no Trânsito pode ter terminado. A campanha pelo respeito à faixa de pedestre pode ter terminado. Mas o comportamento do cidadão, ele continua. A população realmente viu, né, e percebeu e se conscientizou de que aquilo não podia continuar. E nós aqui em Brasília adquirimos esse orgulho, né, de chamarmos a atenção de quem joga lixo pela janela do carro, né, de chamarmos a atenção de quem passa pelo sinal fechado, de exigirmos que se respeite a faixa de pedestre. Thank you.